Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Sou Vera Faria Leal e é um prazer, como sempre, estar aqui consigo para este direto sobre astrologia e este potentíssimo ciclo que se inicia agora no final de junho de 2020 com o solstício do verão no hemisfério norte e o eclipse solar de Caranguejo, lua nova de Caranguejo. Portanto, presumo que estejam já a ver-me e vamos começar então por este direto e por esta informação tão importante. Presumo que já me estejam a ver, exatamente, sim senhora, já estão. Muito bem. É realmente um tempo bastante intenso, como sentimos e sabemos, e eu considero, chamei também a este direto o segundo round, não só porque estamos no início deste segundo semestre do ano, desta segunda etapa, mas estamos também no início da estação dos eclipses e que, portanto, é particularmente 5 ou 6 este ano ainda, em 2020, é particularmente intenso de um ponto de vista da linguagem astrológica. Então, começando, vamos ter lua nova de Caranguejo, portanto aqui dependendo do lugar no mundo, mas vamos assumir que de uma forma geral será o dia 21 de junho e portanto Caranguejo é este tempo, esta matriz, esta energia de reconstrução emocional. Beijinhos a quem está, beijinho grande Maria João, querida Maria João e todos os que estão chegando. Então, desarmar, porque o eclipse, que é 0 graus de Caranguejo, vai também, os eclipses pedem essa desconstrução, portanto, essa desarmadura, por assim dizer, da armadura do Caranguejo. Desarmar o que o Caranguejo representa, as estruturas emocionais da infância, do clã, da nação. Ser a nossa própria mãe, Caranguejo, e o nosso próprio pai. Nós podemos olhar para fora, procurar fora de nós essa nutrição que o Caranguejo representa, esse colo, essa ajuda, esse apoio, esse calor, essa estrutura, esse contentor, esse abraço contentor e não haver, não estar lá, essa nutrição vinda de fora. Realmente é busca de uma outra base para a nossa estabilidade emocional, potenciando as raízes num processo que eu considero, de certa forma, paradoxal, de aceitar, por um lado, os pais que tivemos, as raízes que temos, os nossos antepassados e toda a sua história. Sem raízes fortes, não temos asas para voar. E, ao mesmo tempo, aceitar construir a nossa originalidade. Portanto, essa síntese, esse processo de individuação, essa síntese que só cada um de nós, nessa quest, nessa busca e nesse processo e nessa alquimia de nos tornarmos em quem nascemos para ser, só cada um de nós assim pode construir e pode dar a si e ao mundo. Caranguejo é família, como disse, o clã, a nação, beijinhos à querida Mara, para o Brasil. E um olhar mais compassivo, compaixão, mais consciente, mais profundo, mais sensível para todo esse sistema família. A grande família, afinal de contas, é a humanidade. E se formos uma ou duas ou três gerações para trás na nossa própria ancestralidade, nós vamos ver que está lá tudo, tivemos tudo,
enfim, todo o tipo de situações difíceis. Está lá tudo, estão lá os padrões, estão lá tudo. Portanto, nós somos todos filhos dessa ancestralidade onde tantas histórias e tantos filmes, os mesmos filmes, o mesmo substrato humano aconteceu, enfim, e nos conduziu, nos fez agora até aqui. Caranguejo, beijinho, minha querida Salila, beijinho grande. Caranguejo é a nossa proteção, é o útero materno, a carapaça do animal caranguejo, a proteção do indivíduo, do clã, da nação. A lua está em regência em caranguejo e o sol pede trabalho com as energias de caranguejo em relação à nossa identidade, portanto, como vimos, às nossas raízes. Temos Mercúrio retrógrado em caranguejo de 18 de junho a 12 de julho. E curiosamente ele vai estar em 2020 retrógrado nos signos de água. E água, mais uma vez, são estas emoções, este aprofundamento, esta memória, este sentir. Eu considero também que é o elemento mais ligado à alma. A alma está presente na água, na memória das células de água. A alma como memória do projeto que trazemos, para quem acredita na reencarnação, do projeto que nós trazemos de vida para vida, ou então do projeto que trazemos para uma vida, cada uma de cada vez. A água, essa alma que os artistas deixam no palco, quando dançam, quando atuam, quando representam, quando contam histórias, quando se expressam, essa alma que fica no seu suor, essa alma na água dos amantes, essa água e alma das águas uterinas em que o bebê navega a vida no seu primeiro tempo. Então, Mercúrio vai estar retrógrado nos signos de água, em fevereiro em peixes, agora em junho e julho em caranguejo e em outubro em escorpião. Portanto, vai ser um ano de peras para trabalhar emoções e cura emocional, enfim, vulnerabilidade, sentimentos de desproteção, de estarmos indefesos, de estarmos frágeis, é ir ao spa emocional, é ir à terapia, é potenciar, é abrirmos à cura. Nós temos em relação a caranguejo e em relação à dimensão do clã e da família, nós temos dois sentidos importantes. Temos um sentido importante que é a necessidade de pertença, ou diria uma necessidade importante que é de pertença, que aqui pode também estar ou não posta em causa a partir desta outra necessidade que é de nos individuarmos, de construirmos o nosso projeto individual, independentemente dos valores e, enfim, e dos ideais e das expectativas e das crenças do clã de onde viemos. E às vezes isto faz um clash, não é? Isto às vezes faz entram em conflito e em confronto. Então, como há bocadinho falava desse paradoxo reconciliável através do processo de individuação, de, por um lado, dizermos sim àquilo que foi, sim ao pai que tivemos, sim à mãe que tivemos, sim à nossa história, para podermos transcendê-la, para podermos fazer mais a partir dela, para podermos ser mais originais, resgatar a originalidade com que nascemos, fazer de uma forma mais poderosa, mais portentosa as sínteses da consciência. Então é preciso dizer esse sim. E dizer assim não significa compactuar com uma infância difícil, com comportamentos destrutivos, significa um apaziguar com essa história e uma aceitação madura, não ainda, portanto, uma perspectiva e um reagir a partir da criança interior ferida, mas um agir a partir de uma criatividade, de uma expressividade e também, eu diria, de um instinto que está mais curado. Falei-vos em criança interior, deixem-me partilhar aqui assim duas coisas que gosto muito, dois que é o meu primeiro livro, 2003-2004, imaginem, foi Descubra a Sua Criança Interior, e portanto a primeira edição da mítica Pergaminho, a primeira edição foi esta, com um papagaio, e portanto muito nostálgica, Descubra a Sua Criança Interior. Depois tivemos a segunda edição, desta feita
com uma concha que lembra também as águas do mar, numas mãozinhas de criança. E neste livro que já não existe, está descontinuado, nós temos aqui o Descubra a Sua Criança Interior, a meditação, a minha meditação, que eu ofereço a quem quiser deixar aqui o seu e-mail depois, e ofereço, irá depois digitalmente, com muito carinho. Já agora, este livro, Descubra a Sua Criança Interior, já não existe, mas eu integrei neste outro, A Missão da Sua Vida, da editora Nascente, numa edição mais recente. Integrei neste outro, que vocês podem adquirir online na FNAC, enfim, e em todas as livrarias do país, e também fora do país, acredito que através da editora Nascente, está bem? Portanto, online, editora Nascente. E aqui, efetivamente, eu coloquei, portanto, integrei e ampliei todo o capítulo da criança interior. Portanto, aqui a criança interior, uma tipologia do Wisdom Coaching Integral. Portanto, este livro tem uma tipologia da criança que eu criei a partir, inspirada pelo Enneagrama e pelos 12 tipos zodiacais. Então, nós temos aqui estes 12 arquétipos, por assim dizer, da nossa criança interior, e que acho que está muito interessante porque fala das feridas da criança, oferecendo-vos uma tipologia para trabalhar. É muito apropriado para esta lua nova de Caranguejo, para curarmos as feridas da criança interna. Por exemplo, aquele que anseia a perfeição, o salvador mártir, o conquistador de resultados, o sentimental, o bom vivant, o contemplativo, o confiável que desconfia, o líder, o narcisista, o diplomata mediador, o independente, o aventureiro e mais. Portanto, temos aqui vários arquétipos e que eu recomendo e aconselho. Já agora também, esta carta está muito bonita. Esta carta que tem a ver com o arquétipo da mãe, estamos falando da mãe, que é uma carta a mãe, portanto é uma carta do meu oráculo do Sagrado Feminino. Portanto, as cartas são muito bonitas, são feitas pela querida Mónica Araújo, e portanto temos aqui a carta da mãe, a carta da lua nova, e portanto que indica sempre novos começos, e portanto esta energia são as cartas que nos referem com esta energia do tempo. Muito bem, beijinhos e muito bem-vindos a quem está a acompanhar. Então, temos também Mercúrio retrógrado agora, portanto, como vos disse, trabalhar apegos, codependências, vulnerabilidades, desejos reprimidos, segredos tóxicos que se transformam em profecias autorrealizáveis nos padrões de relação. Como prover todas estas inseguranças que a pandemia também despoltou, como prover à minha família se me sinto tão inseguro, tão indefeso, solidão, desamparo, abandono, que urgem curar, olhar e curar. Portanto, toda esta dimensão das dinâmicas familiares é um tempo fabuloso para pedirmos e recebermos ajuda terapêutica, verbalizar as emoções, não ser reativo, procurar abrir-nos a este tema. Procurar esta criança interior, essa parte de mim que não me atrevi a ser, que não pude ser, que ficou como vida não vivida alguns no meu inconsciente. E reparem, é essa vida não vivida que depois, quando formos mais velhos, nos vai assombrar como fantasmas tenebrosos que não nos vão dar descanso. Portanto, não vamos deixar vida não vivida, vamos continuar e aproveitar esta oportunidade imensa para, com a doçura possível, a sensibilidade possível, a abertura de coração possível, nós podermos olhar para esses vazios, olhar para essas insuficiências, essas carências que a Lua representa no nosso mapa astral e fazer alguma coisa com elas. Já agora, também um recurso que já não está disponível porque esgotou há um tempo, este meu e-book, ou seja, perdão, não é um e-book, é um audiobook, O Poder Interior e a Autoestima,
revela o poder que há em si, portanto, que existiu e já está esgotado há um tempo. Eu tenho digitalmente para venda, portanto, eu depois poderei, se alguém quiser, são cerca de 70 minutos de uma reprogramação, como se fosse um livro falado, com locução minha, para potenciar realmente uma outra visão sobre nós próprios, com mais amor, com mais doçura, com mais compaixão, com mais sensibilidade, com mais abertura. 70 minutos, tá bem? 70 minutos de áudio, de amor em áudio, por assim dizer. Com a minha voz, penso que está bonito. Então, dinâmicas familiares, autorresponsabilidade, curar a nossa imaturidade, encontrar formas de nos emanciparmos, de nos desenvolvermos, de nos amarmos mais. É sempre a chave, estamos fartos de ouvir dizer, mas é sempre a chave, nunca é demais. Se nós não gostarmos de nós, se nós não nos aceitarmos, se nós não elevarmos a nossa vibração. Eu escrevia ontem um artigo na minha newsletter, por sinal, quem quiser receber a minha newsletter, deixe também em mensagem o seu e-mail, e a newsletter chamava-se Carta aos loucos, aos amantes e aos artistas, entre parênteses, porque as crianças já estão lá. E em subtítulo, o poder das bifanas, o poder dos manjericos e das peixeiras. E quem lê o artigo percebe o que eu quero aqui dizer nesta crónica sobre o dia-a-dia deste desconfinamento no meu país e a tristeza também que habita as ruas e a tristeza que habita os corações e este sentimento de vazio. Enfim, temos que dar aqui uma volta a isto. Então, encontrar essas formas de nos amarmos mais, de perceber o que é a arte do extremo autocuidado, de confiarmos mais em nós, mais nos nossos recursos. Este eclipse, esta lua, estão efetivamente a pedir e a propor esse grande momento de superação. Tomada de consciência e renascimento. Temos que compreender que temos, acreditemos, imensas valências dentro de nós, muitos recursos que, inclusivamente, as mais das vezes não usamos, para nós podermos encontrar novas soluções para a nossa vida individual, familiar, coletiva. Tempo também muito bom, com este Mercúrio em Caranguejo, bem ligado a Neptuno, para escrever sobre emoções, para escrever sobre os nossos diários, para fazer a nossa oficina de escrita afetuosa, que vai começar dia 29, presencialmente em Lisboa e online também, para preparar livros, artigos, projetos com maior sensibilidade e criatividade e inspiração. Portanto, o Sol vai estar em Caranguejo, aos 0 graus de Caranguejo, agora também anunciando, abrindo a porta ao eclipse, ao solstício do verão no hemisfério norte, no hemisfério sul, naturalmente, o solstício do inverno, e ele vai, portanto, vai estar conjunto ao nó do norte, também aos cerca dos 29 graus de Gêmeos. É como se o Sol fosse um submarino, dentro do qual nós mergulhamos no inconsciente profundo, mas bem equipados para o trabalho de que falei acima, ligando a nossa cabeça ao coração. E aqui uma carta também do solstício de verão, uma carta do oráculo, do sagrado feminino, uma carta muito bonita, e, portanto, dessas águas, desse profundo. Agora perdi-me um bocadinho, mas enfim, este solstício, dia 20, 21 de junho, solstício de verão, poucas horas antes do eclipse do Sol entra em Caranguejo, dando início a este solstício, pronto, que é de facto também um tempo de culminar da luz, não é? Porque o solstício de verão, neste caso no hemisfério norte, é o máximo da luz, é o dia mais longo. E a natureza é tão maravilhosa
que na sua mestria, ela nos ensina o equilíbrio em todas as coisas. Então temos, enfim, nomeadamente no hemisfério norte, nós temos mais ou menos 6 meses de mais quente, 6 meses de mais frios, temos metade do dia, metade da noite, as coisas estão em equilíbrio, e agora que temos o dia maior e a noite mais pequena, daqui a 6 meses é o contrário. Portanto, a natureza está sempre a trazer equilíbrio, circulando, fluindo, dando um lugar ao outro, a dizer que a luz não é maior que a sombra e a sombra é maior que a luz. Portanto, que uns não são maiores que outros, sejam raças, sejam homens, géneros, seja o que for. A natureza ensina que este equilíbrio, e não é com maior arrogância que o Sol aparece neste dia maior do ano, não é com maior arrogância que a Lua. Nem a Lua daqui a 6 meses não aparece com maior arrogância que o Sol na noite mais longa do ano. Nenhum destes astros, o Pai e a Mãe Lua, o Pai Sol, nenhum deles aparece com maior arrogância. Mas que grande ensinamento da natureza, deste equilíbrio contínuo. Então, eclipses solares duram cerca de 6 meses a um ano. Este vai ter uma influência muito, muito forte, porque esta lua nova está muito perto, muito próximo do eclipse solar. Como trabalho de casa, podem querer ver o que aconteceu há mais ou menos um ano e estar atentos, escrever no diário, datar, para ver o que é que vai acontecer entre agora e o culminar também em 29 de dezembro de 2020. Portanto, 14 de dezembro com o eclipse solar da lua nova de Sagitário e em 29 de dezembro com o eclipse lunar e lua cheia de Caranguejo. Ponham na agenda. Agora, os eclipses são sempre tempo de grandes revelações, agora como daqui a 6 meses, e sempre acontecem com os eclipses. A título informativo também, diz-se que de onde se vêem os eclipses, por onde passa a sombra, no nosso planeta, é onde eles têm maior influência. Vai passar, sobretudo, aqui queria apontar a Arábia Saudita, o Irão, a China, a Índia e uma parte da África. Vamos ver o que é que vai acontecer aos preços do petróleo e aos acordos internacionais, sobretudo eventuais guerras comerciais com os grandes, Estados Unidos, China. Nesta matéria vai ser um verão e um outono, vão ser um verão e outono quentes. O Sol, no eclipse, neste eclipse anular, não está totalmente tapado pela Lua, a consciência, a dimensão solar, está eclipsada pela dimensão lunar, que é o inconsciente. Ora bem, temos aqui uma oportunidade terapêutica e curadora deste mergulho, de fazer este mergulho psicanalítico. O lado mais sombrio pode ser o excesso de emoções extravasadas, sem discriminação, sem serem cozidas pelo fogo da consciência. As ruas estão cheias dessa energia instintiva não cozida pelo fogo da consciência, que se traduz em explosões, em violência, em irascibilidade, em conflitos. Portanto, cuidado, este é o grande cuidado a ter. A oportunidade de ligar as nossas emoções, as nossas dores, os vazios da alma, que importa olhar, abraçar e processar. Portanto, vamos pedir ajuda se necessário. O eclipse é mais uma etapa de morte e renascimento. Às vezes, e de facto, eu acho que nós temos vindo a sentir isto este último eclipse, o final do ano passado, e portanto, às vezes as purgas são por etapas, não é? E como há poucos dias tivemos a Lua em trânsito conjunto a Urano, há muito pouco tempo, aos 9 graus de Touro, sendo embora um trânsito rápido, ele desengatilhou processos que precisavam arrebentar. Portanto, por estes dias podemos sentir por dentro mais um acesso a uma profunda vulnerabilidade. Podemos sentir que alguma nova revelação, alguma coisa inesperada, desengatilhou uma emoção que na verdade estava lá, desengatilhou um processo que estava lá, circunstâncias que já estavam, mas que agora têm mesmo que ser encaradas. Podemos sentir também que estamos mais por dentro, mais sensíveis, mais fragilizados, por assim dizer, ou mais disponíveis para lidar com essas emoções e com essa vulnerabilidade, e por fora parece que está frio. Parece que a realidade não está disponível, há uma dureza lá de fora. Isto pode dar um clash, uma explosão, uma crise, mas é a crise da mudança. Portanto, como este eclipse vai acontecer aos 0 graus,
de Caranguejo, ver também onde é que estão os vossos planetas aos 0 graus, perdão, no vosso mapa astral, onde é que este eclipse onde é que ele vai ser ativado. Se na casa 1, de casa do eu, se da 2, as finanças, do lado dos recursos, dos valores próprios, se na área das comunicações, quer dizer, por aí fora, não é? Porque onde o eclipse ativar no nosso mapa astral é precisamente onde nós vamos sentir esse bloqueio, essa dificuldade e essa crise para ser transformada, está bem? Portanto, que acabam por ser oportunidades de progresso, pela aprendizagem também, de deixarmos de projetar a lua sobre os outros, as nossas dependências, os nossos problemas, as nossas dificuldades e sermos a nossa própria mãe e o nosso próprio pai. Ou seja, desenvolvermos em nós essas competências internas de sensibilidade, amor, calor, calidez, abraço. E tenho aqui sim algumas pessoas que já dizem algumas coisas. Talvez, se quiserem alguma questão para o final, poderão colocar aqui já nos comentários. Mas voltando à questão do pai interno, que é a energia masculina, não é? Nós que tanto falamos do feminino e do masculino conscientes, que são curados, não é? Que são essas energias curadas, essas energias não aleijadas, não divididas, mas cada vez mais integradas, inteiras, curadas, assumidas enfim, para potenciarem esse casamento alquímico, essas bodas alquímicas que em nós é um novo ser, na verdade, porque é uma nova forma de fazermos as coisas, que é o nosso masculino interno, é como é que nós projetamos lá fora, como é que nós apoiamos, suportamos, sustentamos, criamos e manifestamos no mundo externo. É esse estilo de vida que a nossa alma feminina nos diz que é assim que eu quero viver, e é isto que me faz sentido, e é isto que eu não posso abrir mão. E o que é isso para cada um de nós? Então, a alunação em quadratura a Marte traz e pede a ação, cuidado com as guerras mediáticas e não só, potencialmente manipuladoras. A alunação também está em quincôncio Saturno, que vai pedir maior disciplina emocional. Podemos sentir responsabilidades emocionais não nutridoras, pessoas mais rígidas que não nos vão dar aquilo que nós precisamos, questões kármicas a evidenciarem-se para serem resolvidas nas nossas relações familiares. Enfim, vamos lá tomar as nossas vitaminas e criar aqui aquilo que eu chamo a agenda vitaminada, cheia de sais minerais para potenciar o nosso sistema imunitário, psíquico e afetivo. Marte e Neptuno encontram-se em Peixes e pela técnica da astrologia antiga, horária, do portar da luz, o trazer da luz, portanto, quando um planeta rápido passa pela conjunção com um planeta lento para o outro planeta lento. Portanto, desde abril, março-abril, sensivelmente, Marte vem passado pelos 3 grandes para beijinho grande à querida Juca, para a conjunção com Neptuno. Recordar que foram dos momentos mais duros da pandemia, de uma maneira geral no mundo, ali o março, o abril, e, portanto, passou pelo último Saturno antes de chegar a Neptuno. Portanto, ele traz essa luz desses 3 grandes, essa luz de Plutão, essa luz dessa energia transformadora, de morte e renascimento, do Júpiter que potencia e expande, do Saturno também de uma forma mais densa, mais restritiva, toda esta energia transformadora a chegar à conjunção a Neptuno, potenciando, do meu ponto de vista também, quase que um feeling daquilo que é o pior da era de peixes que estamos deixando, violência por fanatismo, manipulações massivas. Então, e aconteceu isto também recentemente, o George Floyd, não é? Entre muitos casos de assassínios de uma pessoa de raça negra pela polícia nos Estados Unidos, detonou
um movimento mundial. Para mim tem muito a ver com este posicionamento que acabo de falar. En passant, Urano conjunto ao Quiron, ainda a trazer mudanças inesperadas potenciadoras de cura naturalmente, como o Covid-19, ao fim e ao cabo, e todas as narrativas que o têm acompanhado. Bastante incomum haver 6 planetas retrógrados entre 19 e 26 de junho, depois irão ser 6, com Vênus a entrar em movimento direto. Portanto, o foco introjeta-se, a energia introjeta-se para dentro, repassar, marcha atrás, repassar a história recente, os passos que demos há pouco tempo, pedindo uma avaliação ou uma reavaliação mais profunda da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas ambições, dos nossos desejos, das nossas relações, das nossas estruturas de vida, daquilo que aceitamos transformar. Portanto, introspecção, vida interior e vida do sentir. Neptuno retrógrado, planeta dos peixes, que rege os peixes, a energia do coletivo, a energia do universal, a sua função é manter-nos unidos, fundidos emocionalmente com o todo, somos todos filhos e filhas desse mesmo todo, mãe e pai, e todos voltaremos à terra, mãe, ao pai e céu. Retrógrado, ele pode pôr em causa essa união, esse sentimento de união, denunciando a fragmentação que existe em nós, humanos, racismos, todas as frações e divisões potenciados pela ação de Plutão e Saturno e Júpiter em Capricórnio. Neptuno pode ser essa cola universal, ele é um diluente universal, mas também pode ser uma cola cósmica que por alguma magia divina, por alguma bênção e magia divinas, ainda nos mantém de alguma maneira unidos. A mesma sensação de separatividade entre raças, essa mesma, portanto, para fora de nós, coletivamente, do meu ponto de vista, é a mesma sensação de alienação humana entre irmãos, vizinhos, cônjuges, colegas e, em última instância, dentro de nós mesmos. Portanto, vamos aproveitar esta retrogradação para, em vez de lutar contra o outro, de uma forma louca, devido a uma ilusão de separação, que a meu ver é também potenciada por esse sentimento existencial de orfandade humana, para procurarmos aquilo que nos une e para não projetarmos a nossa sombra para cima do outro. Enfim, por isso é que eu digo que a terapia é a religião da próxima era, porque sem nos colocarmos em causa, sem trabalharmos com a nossa própria sombra, sem nos pensarmos, refletirmos, curarmos, abraçarmos, integrarmos, etc., etc., vamos continuar a projetar para o outro, não vamos ter a completude e o nível de integração necessário para que as soluções mais originais, mais criativas, mais aquarianas, mais fraternas, mais solidárias, mais conscientes, possam de facto ajudar o nosso mundo e ajudar a nossa vida. Então temos 28 de junho, Marte entra em Carneiro, logo a seguir o Guerreiro Cósmico, já não bastava a alunação estar em quadratura a Marte, também nesta altura Marte entra no bélico Carneiro, onde ele rege, onde está em casa, e pode haver uma raiva justa, uma indignação necessária e outra destrutiva. Portanto, cumpre e compete a cada um de nós perceber esta diferença, discernir esta diferença. Porque muitas vezes há uma frustração que, quando nos permitimos senti-la, pode ser um grande motor de avanço. Algo que nos pode fazer zangar, pode também alavancar-nos para avançarmos com algo importante na nossa vida. É uma lua nova, é um eclipse, são novos começos, tudo é possível. Ao mesmo tempo, Plutão e Júpiter entram em conjunção estreita, retrógrados em Capricórnio, Marte porta a luz de Neptuno também em Carneiro, dia 28. Portanto, as pessoas que Carneiro representa o indivíduo, são portadoras da raiva coletiva, Neptuno. Portanto, Marte vai estar de agosto a dezembro em Carneiro, em quadratura aos 3 grandes em Capricórnio, portanto nós temos, por isso eu falo também de este momento como sendo o início desse segundo round de 2020. Portanto, isto era o que tinha para trazer-vos hoje de uma maneira muito sintética, porque são são muitos aspectos e muito poderosos do ponto de vista da astrologia.
Mas ficam aqui as propostas. Se vocês depois tiverem questões que queiram colocar em comentários, eu poderei eventualmente responder se forem questões mais pequenas, portanto, mais sintéticas. Bom, era isto que tinha para vos dizer. Acredito na humanidade, acredito que exista massa crítica suficiente de pessoas conscientes para que aquilo que é proposta cósmica, aquela que é proposta cósmica que os astros simbolizam e que traduzem através desta linguagem, possa acontecer e possa fazer-se, eventualmente não sem sofrimento, eventualmente não sem preço a pagar, mas certamente que há motivos para ter esperança, há motivos para ter fé e há motivos para darmos as nossas mãos uns aos outros, umas às outras, de preferência sem luvas, de preferência sem máscara, naturalmente com os cuidados que em cada local e em cada circunstância se fazem necessários, mas de coração aberto, com as melhores das intenções e com muita garra. Um grande beijinho, como sempre, expandir e iluminar para sentir a magia da vida e até ao próximo feliz reencontro. Muito obrigada.